Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Sou Fabrício Dutra, professor de língua portuguesa. Estamos aqui para trabalhar o conteúdo de língua portuguesa voltado para concurso público. Interessante demais nesse momento que você se desvincule daquele português que aprendeu lá na escola, sabe? Aquele decoreba, pegar a gramática didática e ficar lendo. Mãe, pergunta para mim. Ó, isso morreu, beleza? Vamos trabalhar a gramática sob um outro ponto de vista. Como é cobrado em prova. Então é muito importante que você tenha em mente, antes de começar um curso desse, o que você quer com a língua portuguesa. Quer escrever melhor? Quer ler melhor? Você quer interpretar ou quer fazer prova? Saber isso é fundamental para o seu curso ter sucesso ou não. Se você está aqui pensando em fazer prova de concurso público, show de bola. Volta sua mente para a prova. Por quê? A gramática cobrada em provas é um pouquinho diferente. Diferente não. Ela é mais aprofundada do que a gramática rasa que você viu no ensino médio e ensino fundamental. Então, muito cuidado. Encarar a filosofia de que teoria corresponde a 30%, o restante é a prática, é o hábito de fazer exercício, é o costume de fazer exercício. Por quê? Cada banca tem uma forma de cobrar o conteúdo do edital, certo? Você tem que dominar o que a banca pensa. Ninguém aqui conhece o examinador. Eu não conheço, não sei o nome dele, não sei para que time ele torce. Mas eu sei o que ele pensa. Sabe como que eu sei o que ele pensa? Fazendo provas anteriores. Então, família, não tem segredo. É pegar a teoria e encarar a teoria como um processo, não como solução. A solução está em resolver exercícios. É por isso que no nosso curso teórico, eu não abandono a prática de exercício. Vai ter exercício aqui também. Então, quando eu fizer exercício, galera, dá pausa na tela e faz. Depois você dá play e assiste a correção. É hábito, é prática, é disciplina. Assim todo mundo consegue aprender a gramática, né? Porque, galera, até eu aprendi. Todo mundo aqui pode aprender, beleza? Vamos começar um curso de gramática para concurso público com morfologia. Sinceramente e humildemente, é por onde eu acho que deva começar o aprendizado. Por quê? Morfologia é a base para você entender o que mais cai em prova, que é a sintaxe. Professor, essa nomenclatura tá difícil. Vamos devagarzinho, confia em mim, joga a bola no peito, deixa eu matar que a gente vai junto. Galera, morfologia vai trabalhar a formação das palavras, a estrutura e o que vamos ver hoje, a classe das palavras. Classe de palavras eu lembro. Quando eu falo em classe de palavras, eu falo em substantivo, não é isso? Artigo, adjetivo, advérbio. Só que você aprendeu isso, infelizmente, um pouquinho errado. Quer ver? Joga na tela. Temos aqui morfologia. Temos aqui o que vai ser visto na aula de hoje. Na aula atual é o estudo das classes gramaticais. Cuidado que nos editais pode aparecer assim, ó, classes de palavras. Familiar, tanto faz. Classe gramatical ou classe de palavra, dá no mesmo, beleza? Então, temos aqui as classes. Essas são as classes. Professor, sujeito é uma classe gramatical? Não, galera. Sujeito é uma função sintática. É muito importante, cara, olha para mim aqui, por favor. Nesse primeiro momento, que você tenha essa distinção em mente, muito clara. O que é chamar um cara de sujeito e o que é chamar um cara de substantivo, por exemplo? São as duas classes que eu acho que todo mundo confunde um pouquinho. Galera, sujeito é uma função sintática, certo? E dentro dessa função sintática existem palavras. Você vai ver isso na prática? Só corta para a tela para falar uma coisa importante. A tabela com as classes é dividida em variáveis, classes variáveis e classes invariáveis. Alguém aí em casa tem noção do que seja isso? Acredito que sim, muita gente viu isso na escola, né? Variável é a classe gramatical que varia. Beleza? Fácil, né? O que é isso? O que é variável, professor? Ajuda aí. Galera, variar é a palavra sair da forma singular e assumir o plural, por exemplo. É uma variação. É sair do feminino... Desculpa. É sair do masculino e assumir a forma feminina. Isso é uma variação. Isso é uma flexão. Corta para a tela. Temos aqui, ó, substantivo é variável, artigo é variável, pronome variável, adjetivo é variável, numeral é variável. Tudo variável. Substantivo, feminino, plural, singular, masculino. O único elemento que é variável, mas sofre uma flexão um pouquinho diferente, são os verbos. Os verbos, eles flexionam sim, galera, mas não em gênero. Por exemplo, não existe no português feminino de verbo, masculino de verbo. Ele flexiona de outra forma. Modo, tempo, número, pessoa. Relaxa o seu coração que vai dar certo. Corta para a tela. Aqui do outro lado da tabela,
estão as classes gramaticais ditas invariáveis. São as classes gramaticais que não sofrem flexão. Permanecem sempre da mesma forma. Preposições, né? Professor, preposição é variável sim, ó. Existe de, do e da? Não, 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 não. A preposição é de, mas quando aparece a forma do, é porque apareceu de mais o. E como esse o artigo é variável, também existe o da. Então, não foi a preposição que sofreu flexão. Nessa forma aqui, ó, quem sofreu flexão foi o artigo. Beleza ou não beleza? Olha no fundo dos meus olhos. O nome desse fenômeno é chamado contração. Você pega uma preposição, junta com o artigo, de mais o vira do, de mais a vira da, em mais o vira o quê? No, enfim, né? Isso aí é tranquilo, matéria de criança, mas você vai ter que saber. Vai para a tela. Advérbio também é invariável. Não existe um feminino, por exemplo, de um advérbio, não existe plural de um advérbio. Conjunções são invariáveis, claro, ó, porém. Ó, porém. Qual é o plural de porém? Poréns? Não, não. Porém é um conector. Conector é um elemento que vem apenas ligar. Ele não sofre flexão. Então, olha para mim aqui, por favor. Quando o seu professor fala em conectores, fala de elementos que ligam. E quais são os elementos que ligam? Preposição e conjunção, ó, ambas invariáveis, beleza? Vai para a tela. Interjeições também, isso aqui quase não cai em prova, vamos combinar, né? Interjeição é tranquilaço. O perigo todo é a confusão que a gente faz com advérbio. Deixa eu apagar o círculo que eu fiz aqui, ó. Apaguei. O perigo todo é que a gente faz muita confusão nas frases, família, com advérbios e adjetivos. Eles são altamente parecidos em algumas frases. A mesma palavra que em uma frase é adjetivo, ela pode em outra frase ser advérbio. Só que se você sabe que advérbio é invariável, ajuda muito e você acerta em prova. Tranquilo? Vamos para a tela, vamos continuar aqui a parada? Pronto. Olha a frase que está na minha frente. Os juros altos e o crédito estagnado afetaram totalmente a indústria. Isso aqui, família, é um período, tá vendo? Ó, começou e terminou. Começou com letra maiúscula e terminou no ponto. Um período. Lá na frente, quando a gente for estudar sintaxe da língua portuguesa, é preciso saber a diferença de um período simples para um período composto. Esse, por exemplo, ó, olha na tela, só tem um verbo, ó, afetaram. Afetaram é o verbo. Então é chamado de período simples. O problema é que muita gente ensina isso aqui falando assim, ó, frase, oração e período, como se fossem três coisas diferentes. E não são. Isso aqui é um período, né? Claro, é uma oração e é uma frase. Por quê? Frase é todo enunciado dotado de sentido, dotado de significado. Cuidado, é uma frase, mas não é uma oração. E não tem verbo. Você viu que beleza que é o português? Vai para a tela, malandro. Temos aqui, ó, verbo, faz disso aqui uma oração, faz disso aqui um período simples, né? E é uma frase. Só que não é o nosso foco. Hoje vamos falar muito calmamente sobre classes gramaticais. Aí eu pergunto para os amigos, o verbo está aqui, certo? Toda análise, seja ela morfológica ou sintática, o primeiro passo, família, vai ser encontrar o verbo, beleza? O verbo é o cara, o verbo é o que manda numa oração. Todo mundo gira em torno do verbo, ele é o principal, ele é o eixo. Então você vai perguntar sempre para o verbo, perguntar sempre quem é o verbo. Depois de encontrar quem é o verbo, olha o passo a passo. Estou dando aqui a receita de bolo. Acha o sujeito. Na tela eu te mostro. Achou o verbo, que é o primeiro passo, né? O que você faz? Pergunta pelo sujeito, como eu disse agora há pouco. Ó, o que afetou? Os juros altos e o crédito estagnado. Então, o primeiro passo é achar o verbo. O segundo passo é achar o sujeito. Cara, se você já achou o verbo, olha aqui nos meus olhos. Se você já achou o verbo, se você já achou o sujeito, pode chamar todo mundo que sobra de complemento, não tem erro. O resto é o complemento. Na tela. Achei o sujeito e o verbo. Terceiro passo é chamar o complemento de complemento. Beleza. Então, eu acabei encontrando aqui simplesmente isso aqui, ó, o sistema SVC. E galera, olha para mim aqui, por favor. Eu vou falar disso o curso inteiro. Eu vou encher o seu saco com SVC. SVC faz parte do curso inteiro de língua portuguesa. É relação sujeito, verbo, complemento. Toda oração é um SVC. Ô, professor, e a oração sem sujeito? Beleza, não tem sujeito. Mas sujeito, verbo, complemento. Essa é a base. Se você acha o sujeito, o verbo e o complemento, cara, o caminho tá andado para acertar. Olha para a tela, por favor.
Olha o sujeito quem é? Os juros altos e o crédito estagnado. Esse malandro aqui, ó, é o sujeito. Sujeito é uma função sintática. Olha, vamos começar a falar sobre isso. É uma função sintática. Tá enxergando que o sujeito começa nesse ois aqui, ó, e vai até estagnado? Porque quem afetou a indústria, na verdade, foram os juros altos e o crédito estagnado. Tudo isso é o sujeito. Essa é a função sintática desse termo todo, ó. Os juros altos e o crédito. Sujeito. Só que eu quero que você olhe, por favor, para a frase e enxergue que dentro do sujeito existem várias palavras, galera. Várias palavras, né? O que eu faço com essas palavras? Peraí então. Cada palavrinha dessa desempenha uma função. O que eu quero que você enxergue é que todas formam o sujeito. Olha para a tela. Esse os aqui tem uma função, juros tem uma função, altos tem uma função. Esse E não tem função porque é só um conector, tá vendo? Tá só ligando. Esse O tem uma função. Enfim, função sintática deles é um assunto lá pra frente. Quando a gente chegar em sintaxe e tiver com isso aqui consolidado, eu tenho certeza de que você não vai ter dúvida. Mas é preciso consolidar a classe gramatical, galera. Isso cai muito em prova, muito em prova. E o problema todo é como nós aprendemos isso. A gente aprende classe gramatical por meio do decoreba. Não funciona. Por exemplo, todo mundo aqui aprendeu que o substantivo é o termo que dá nome aos seres. Infelizmente, galera, para efeitos de prova, isso não serve muito não. Claro que ele dá nome, eu não estou negando isso. Eu estou dizendo que existe uma outra coisa sobre o substantivo que é mais importante para a prova. Adjetivo, como você aprendeu isso aí em casa? Pensa bem. Dá qualidade. Beleza, dá qualidade. Só que isso é muito raso, isso é muito pouco para saber a classe gramatical de uma palavra. Galera, a partir de hoje, você vai aprender classe gramatical de uma forma um pouquinho diferente, então eu peço cuidado, peço atenção. Daqui a pouquinho eu passo os contatos, e-mail, Facebook, Instagram, para você mandar a sua dúvida, sempre estando à vontade. Vai para a tela. Se eu quero saber a classe gramatical desse hoje, se eu quero saber a classe gramatical desses juros, e se eu quero saber a classe gramatical dessa palavra altos, eu tenho que ter em mente o que cada uma está fazendo na frase. Só voltando aqui, ó, classe gramatical é isso aqui. Substantivo, artigo, pronome, advérbio, certo? Beleza. Eu quero saber a classe gramatical dessas três palavras, os juros altos. O que eu faço numa frase dessa? Eu tenho os juros altos e o crédito estagnado. Família nerd que está em casa estudando forte para passar. Olha, por favor, que você tem aqui, ó, os juros altos, certo? Nessas três palavras, fala para mim, qual é a mais importante? Quem foi que afetou a indústria? Foi a palavra altos? Foi a palavra os? Ou foi a palavra juros? Pô, certamente você respondeu que quem afetou foram os juros, certo? Aqui eu tenho a palavra mais importante, que é o famoso núcleo. Só que eu não tenho só esse núcleo não, cara. Outra coisa também veio afetar. A pergunta que eu faço para você em casa. O que mais afetou a indústria? Foram só os juros? Não, também foi o crédito. Você está vendo, cara, que essas duas palavras são as mais importantes? Essas duas palavras desempenham o ilustre papel de núcleo. Núcleo do sujeito. Por quê? Antes de entrar no sujeito, você já tinha encontrado isso tudo aí como sujeito. Top, show de bola. Agora eu vou te dar uma notícia muito boa, uma notícia show de bola. Família, você aprende que o substantivo é o cara que vem dar nome aos seres. É o termo que nomeia os seres em geral. Infelizmente, para a prova, tem que pensar de outra forma. O substantivo para você a partir de hoje é o núcleo. Combinado? Olha para a tela. Esse os aqui é núcleo? Opa. Esse os aqui é núcleo? Não. Altos é núcleo? Não. O núcleo é juros, certo? Se juros é o núcleo, galera, vou te falar. Ele é o substantivo. Então para mim, a partir de hoje, o substantivo vai ser o núcleo. Olha para lá depois, ó, o crédito estagnado. Quem é o núcleo disso aqui? Quem é o núcleo desse segmento? É estagnado ou é crédito? É crédito, professor? Então, beleza. Se crédito é o núcleo, ele tem a função substantiva. Então, para a prova, cara, para a prova, no mundo dos adultos, é mais importante saber que o cara é um núcleo do que saber que ele dá nome aos seres. Dar nome aos seres é um ensinamento um pouco infantil. Você não é garoto? Olha para a tela. Então, aqui é o núcleo,
aqui é o núcleo, certo? Top, show de bola. São os dois substantivos. Só que esses núcleos não estão sozinhos, repara bem. É qualquer juros? Não, não é qualquer juro, não. Repara bem que esse os se refere a juros. Altos se refere a juros. Então tá todo mundo enxergando em casa que o núcleo não está sozinho? Todo mundo viu que o núcleo não está sozinho? Existem duas palavras que se referem a esse núcleo. Top, né? Fica na tela. Se esse os aqui está se referindo ao núcleo, ele está determinando o núcleo. Ele é determinante. Altos faz o que na frase? Alto se refere a juros. Não é qualquer juro, é um juro alto. Então, alto é outro determinante do núcleo. Entendi. Então, olha só, galera, que eu vou te falar aqui de coração. Por enquanto, no seu curso de gramática, o que é importante saber? Quem é núcleo e quem é determinante. Sabe por quê? Olha para a tela. Toda palavra que funciona como núcleo tem função substantiva. Toda palavra determinante tem função adjetiva. Ah, peraí, então. Esse os aqui, ó, se refere a quem? A juros. Então tem função adjetiva. Altos se refere a quem? A juros. Então tem função adjetiva. Eles tanto se referem a juros, que se eu colocasse o feminino, todo mundo mudaria junto, ó. Se fosse taxas, ficariam as taxas altas, tá vendo? Tanto esse os quanto esse altos se referem ao núcleo, giram em torno do núcleo. Então são os determinantes. Quer ver? Olha na tela. Se uma palavra determina o núcleo, tem função adjetiva. Olha esse núcleo aqui, crédito. Tá sozinho? Não. Ele não está sozinho. Eu tenho aqui o se referindo a crédito, concorda comigo? E estagnado também se refere a crédito. Olha a notícia que eu vou te dar. Estagnado é determinante do núcleo, ou seja, tem função adjetiva. Ah, é isso. É isso. É assim que a gente estuda classe gramatical. É analisando, família, uma coisa muito importante, que é o comportamento das palavras. Se essa palavra aqui é determinante do núcleo, tem função adjetiva. Esse o aqui, ó, determina o núcleo, então tem função adjetiva. O bacana é que todo mundo aprendeu que o é artigo, não foi? Então ele é artigo. Só que se eu falar para você que ele tem função adjetiva, eu estou dizendo que ele é um adjetivo? Não, cara. Eu estou dizendo que ele tem função adjetiva porque determina o núcleo. Ah, então peraí. Não é só o adjetivo que tem a tal função adjetiva. Olha para a tela, por favor, que eu te mostro isso. Temos aqui, ó, o reconhecimento do núcleo e dos seus determinantes. Eu vou colocar aqui, ó, núcleo, né? E vou colocar aqui, ó, determinante. O que por enquanto a gente já sabe que um núcleo pode não estar sozinho. Desculpa. Um núcleo pode não estar sozinho. Quer ver? Olha agora. Ó, professores participarão do evento. Quem participarão do evento? Professores. Dentro desse sujeito, todo mundo está vendo só uma palavra? Beleza, né? O núcleo está sozinho, mas ele poderia não estar. Eu poderia falar isso aqui, ó. Os professores. Esse os se refere a quem? Professores. Então, determinante. Eu poderia falar... Vamos lá, com o tempo já acostuma. Os meus professores. Meus se refere a quem? Professores. Também determinante. Os meus professores jovens. Jovens se refere a quem? Professores. Seria outro determinante. Tá enxergando em casa que o núcleo agora não está sozinho mais? Em torno dele existem determinantes? Beleza, né? Tranquilo. E se as palavras, cara, são determinantes, elas têm função o quê? Adjetiva. Volta para a tela, que lá é o seu lugar. Núcleo tem função o quê? Função substantiva. A gente viu isso, certo? Se uma palavra vem determinar o núcleo, tem função o quê? Função adjetiva. Entendi. O determinante do núcleo vai ter função adjetiva. Ó, jovens, a palavra jovens veio determinar o núcleo. Também tem função adjetiva. Ah, então peraí. Esse os aqui, professor, eu aprendi como artigo. Mas determina o núcleo, tem função adjetiva. Meus, olha para a tela. Meus
Todo mundo em casa aprendeu que é um pronome possessivo, lembra? Lembro, galera. Esse pronome está fazendo o que na frase? Fala para mim. Ele é o núcleo ou o determinante do núcleo? Só você olhar para a tela que você vai enxergar. Meus, é o núcleo ou determinante? É o determinante. Então tem função o quê? Adjetiva. Jovem se refere a quem? Ao núcleo. Então jovens tem função o quê? Adjetiva. Ah, então peraí. Você não pode, de jeito nenhum, aprender classe gramatical de palavras soltas. Porque olha só, a palavra jovem tem mó cara de adjetivo, não tem? Tem mó cara de adjetivo. Por que tem cara de adjetivo? Porque jovem é uma qualidade. Fica na tela que eu te mostro a verdade, olha aqui. Os professores jovens, olha aqui, ó, participarão do evento. Mesma frase. Quem participarão do evento? Os professores jovens. O núcleo é professores, tá vendo? Quem participarão? Professores. Aqui está o núcleo, ou seja, aqui está o substantivo. A palavra os se refere ou não ao substantivo? Sim. Então tem função adjetiva. Jovem se refere a quem? Professores. Opa, malandro. Também tem função o quê? Adjetiva. Então nessa frase aqui, eu posso ou não posso falar que jovens é uma palavra que funciona como adjetivo? Eu posso. Posso. Eu só não posso falar para você, cara, que jovens sempre serão adjetivos. Por quê? Isso não funciona em português não, cara. Você não pode pegar uma classe gramatical, por exemplo, adjetivo, forte, bonito, inteligente, bravo. Não, não é assim que funciona. Eu vou provar por quê. Olha para a tela. Todos os jovens participarão, mesma frase, quer dizer, parecida, do evento. Quem participará desse evento, galera? Todos os jovens, sujeito. Fala pra mim, desse segmento aqui, quem é o núcleo? Todos os jovens? Jovens, ó, quem participa são jovens. Se jovens agora passou a ser o núcleo, já mudou a sua classe gramatical. Você já não pode mais falar que jovem é adjetivo. Pô, não tá mais com função adjetiva. Agora, na segunda frase, na tela, jovens tem função de núcleo, galera, em casa. Pô, se jovem tem função de núcleo, você não pode chamar mais jovem de adjetivo. Você sabe, núcleo é o quê? Qual é a classe gramatical dos núcleos? Substantivo. Então a palavra jovem simplesmente não é adjetivo sempre. Olha para a tela. Substantivo. Ué, muda de classe? Muda sempre. Não existe isso de a palavra é sempre adjetivo. A palavra é sempre substantivo. Isso não existe, quer ver? Mais um exemplo é tudo. Na tela. Olha só. Nós, né, beleza? Praticamos este esporte radical. Sujeito, verbo praticamos, né? Sujeito, nós, quem pratica somos nós aqui. E este esporte radical é o complemento. Eu peço para os irmãos em casa observarem o segmento. Este esporte radical. Quem é o núcleo? Pratica o quê? Pratica radical ou pratica esporte? Show, né? Esporte aqui tem função de núcleo. Se eu perguntar para você assim, ó, nessa frase, qual é a classe gramatical da palavra esporte? Você vai responder assim, ó, substantivo. Por quê? Porque é um núcleo, na tela. Se a palavra funciona como núcleo, ela pertence à seguinte classe, substantivo. Agora eu pergunto em casa, todo mundo com senso crítico, devagarzinho. Esse núcleo esporte está sozinho? Não. Radical se refere a ele. Então radical tem função adjetiva. Todo mundo vendo isso? Este o quê? Este esporte. Então este também tem função adjetiva. Ah, então é isso que é a tal da função adjetiva. Nessa frase aqui, jovens é o núcleo. Não tem função adjetiva. Quem tem função adjetiva na frase 2 é esse os e esse todos. Todos têm função adjetiva e esse os tem função adjetiva. Jovens, nessa frase que eu estou usando agora como exemplo, não é adjetivo como na frase de cima. Por quê? Na frase de cima, galera, jovens tinha função adjetiva, determinava o núcleo. Na segunda frase, jovens no plural, desculpa, era o núcleo. Então, não se estuda classe gramatical dessa forma. A palavra bonito é o quê? Qual a classe gramatical? Você está pensando em falar adjetivo, né? Só que você vai falar assim, ó, não, professor, eu não sei. Deixa eu ver a frase. Que se bonito for núcleo, esquece. Não vai ser adjetivo. Tá entendendo a minha lógica? Na tela eu te mostro mais.
A palavra esporte aqui é núcleo, né? Top. Agora, olha nessa proposta de frase que eu vou trazer para você agora. Vamos supor que ele falasse assim: roubaram o seu carro esporte. Deus que o livre, né? Mas olha só. Roubaram, não sei quem roubou, mas eu sei o que foi roubado. Seu carro esporte. Nesse segmento, seu carro esporte, quem é o núcleo? O que roubaram? Roubaram o esporte? Não, roubaram o carro. Então aqui está o núcleo, né? Se esse malandro aqui é o núcleo, ele tem função o quê? Substantivo. Aí a pergunta que eu faço para você em casa. Carro é o núcleo. Carro é o substantivo. Só que esse núcleo, rapaziada, não está sozinho. Quer ver? Quer dizer, seu se refere a carro. Então, seu tem função adjetiva. Todo mundo viu isso? Seu é um pronome. Ótimo. Mas seu tem função adjetiva. Esporte se refere a quem? Esporte se refere a carro. Então, nessa frase aqui, ó, esporte tem função adjetiva. Naquela frase lá, ó, praticamos este esporte radical. Olha a diferença. O esporte era o núcleo. Agora, esporte é o determinante do núcleo. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A palavra esporte pode ser adjetiva? Claro. Contanto que tenha o comportamento de um adjetivo. Entendeu a lógica? Não se estuda classe gramatical de palavra solta. Professor, a palavra professor é o quê? Deixa eu ver a frase. Porque se for determinante, não é núcleo. Desculpa, volta. Se for determinante, não é substantivo. Para ser substantivo, ela tem que ter função de substantivo. Na tela. A função de substantivo é a função de núcleo. Quer ver, ó? Roubaram aquele carro esporte. Aquele se refere a carro, função adjetiva. Esporte se refere a carro, função adjetiva. Roubaram um carro esporte. Esse ele pode ser, mais pra frente a gente vai ver, tá? Ou numeral, ou artigo. Vamos supor que ele seja numeral. Assim, ó. Na loja só havia um carro esporte. Tá clara a ideia de quantidade, certo? Então, numeral. Olha pra tela. Se refere a quem? Carro. Esporte se refere a quem? Carro. Então, essa palavrinha aqui, ó, seria um numeral em função adjetiva. Deixa eu ver se eu entendi. Todo mundo que determina o núcleo, nerd, tem função adjetiva. Inclusive o numeral, o pronome, o artigo. Ter função adjetiva não significa ser adjetivo. Aí é que tá. Vamos resumir aqui esse bloco. O núcleo é o substantivo. E todo mundo que se refere a ele tem função o quê? Adjetiva. Só que ter função adjetiva não é ser um adjetivo. Porque olha pra tela. Esporte tem função adjetiva e aquele também. Mas eu não estou dizendo que essas duas palavras sejam adjetivos. Eu estou dizendo que elas têm função adjetiva. Perguntar de novo. Ter função adjetiva é fazer o quê? É determinar o núcleo. Na continuação, a gente fala mais. Na continuação, a gente mostra para você quais são as classes que têm função adjetiva. Por quê? Você já sabe o que é ter função adjetiva. Agora, quais são as classes que tem essa tal dessa função adjetiva aí? Que vai dar trabalho um pouquinho, mas depois vai fazer todo sentido e o curso flui, beleza? Daqui a pouco a gente está de volta, galera. No próximo bloco eu passo os contatos para você anotar. Tamo junto.